Primeiro de tudo, né, aquisição pela internet. Eu já fazia aquisição na internet no ano de 96, que eu estava trabalhando, servia no CETEX, tinha acesso à internet. Eu já tinha acesso à tal da Telnet em 1989, né? Coisas que o pessoal nem sabe. Sim. Aí eu, poxa, tava com um catálogo lá, e colonizadores Zider von Katten. Eu vou comprar esse jogo. Mas da onde que veio assim essa cachorro? Eu tava lá, bonitinho, todo mundo disse que era muito bom, né, que era divertido. Sim, porque pra galera que não sabe que hoje Catan é comum já, né, uma das coisas, tipo, Catan na década de 90, logo que ele foi lançado, era tipo, os americanos diziam assim, olha só cara, eu viajei pra Alemanha e descobri um negócio muito bom. Exatamente. Vou te apresentar, esse aqui é o Zider von Exatamente. Né? Então não era um jogo conhecido assim. Então, não, e ele, exatamente, e explodiu. Aí foi esse e é o grande, eu tenho até hoje. Digamos o seguinte, naquela época as regras, né, protocolares de jogos, a gente fazia o churrasco com o jogo em cima, então esse jogo está muito judiado, que nem o meu é o grande, que na realidade, entendeu, é uma cópia, pode dizer, arqueológica que eu tenho lá desse jogo. Foi muito jogado. E durante isso aí, na realidade, aí eu justamente... de certa forma, aí eu comecei... Então Catan foi teu primeiro euro? Sim, assim. Exatamente. Aí eu comecei, de certa forma, não mais estar preocupado, entendeu, com a questão do jogo, com o jogo de guerra, mas na questão do objeto do jogo. Sim. E de como, né, como se pode criar mecânicas inovadoras, entendeu? Como você, de certa forma, né, pode... muito mais uma tentativa... talvez menos um pouco do que seja a representação de um evento real, da simulação, né? Exatamente, do que um artefato para a gente buscar, entendeu, argumentação e contra-argumentação, e dialogar e fazer as pessoas interagirem, né? Sim. Que eu acho que isso daí que é bem interessante no jogo, né? Isso, as pessoas, né, muitas vezes, né, passam 4 horas, 6 horas num jogo de RPG entendeu? E se você fosse, por exemplo, discutindo muitas vezes temáticas sérias, sendo que em 45 minutos numa sala de aula ninguém ia prestar atenção, né? Ia prestar atenção. Isso acontece muito mesmo, porque um dos principais fatores, né, dos jogos de tabuleiro é a questão da interatividade. Sim, exatamente. E dos jogos também modernos, é a questão também da rejogabilidade, né? Perfeito, exatamente. Porque tipo assim, Catan tu pode jogar milhões de vezes, diferente de um banco imobiliário que uma hora, tipo, é sempre a mesma coisa e tu cansa. Então, ou naquela época existiam menos jogos ainda. Exato. Né? Em 80, sei lá. Aí você vê, na realidade, começa, então é só tabuleiro. Sim. Aí né, a gente começa a ver, tá certo, outros artefatos sendo incluídos, por exemplo, os cards, né? Tipo o Age of Wonders, sim. Né? Que você, entendeu, tem uma rejogabilidade muito grande e consegue, né? Sim, o Seven Wonders. Seven Wonders, perfeito. Tem o Age of Empires também. Exatamente, o Age of Empires, né? O Age of Empires de computador. Aí justamente o Age of Empires de tabuleiro não tem nada a ver com nada a ver. Exatamente. É do Glenn Drover, né? E o Glenn, aí uma das questão bem interessante agora que eu vou colocar é que eu tenho utilizado esses jogos no meu estágio de pós-doutorado. Que massa. Que é o estágio de pós-doutorado. Eu estou um ano afastado como servidor público federal do Instituto Federal, né? Aqui fazendo no programa de pós-graduação em Estudo Estratégico Internacional, tendo a orientação do professor Marcos Sepic, e eu estou desenvolvendo uma oficina num projeto de extensão sobre jogos. Então eu tenho, na realidade, temáticas de interesse dos alunos, né, sobre doutrina, estratégia, tática, operações, e transversalmente alguns jogos wargames. Mas na realidade para não assustar ninguém, eu tenho a dificuldade de buscar wargames que sejam palatáveis, né? Que você consiga jogar, por exemplo, num período curto ali, exatamente, 90 minutos. Então, eu joguei, o primeiro jogo que eu pratiquei, que foi a Batalha das 4 Horas, que hoje é o Strike Force One, foi o primeiro contato que eles tiveram com o jogo, e eles ficaram maravilhados, os alunos, meus colegas, os coleguinhas ficaram maravilhados. Logo depois, eu apresentei o Battle for Moscow, que é um jogo de Frank Chadwick, que é muito referenciado em todos os livros, nos livros como um título introdutório para Wargame. Aí você falou no Glenn Drover, do Age of Empires.
ele tem um jogo que é Napoleão na Europa, Napoleon in Europe, que é um jogo multiplayer, que é o Eurogamer. Totalmente estratégico. Totalmente estratégico, né? Exatamente, e de mecanismo muito simples, ou seja, você consegue reunir 6 pessoas e fazer com que elas tomem decisões, né? Interagem, se divirtam, né? E ainda aprendam um pouco sobre aquela questão, né? Isso é muito interessante. Esse teu pós-doutorado, ele é feito onde? Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, massa. Tá, no programa de pós-graduação em estudos estratégicos internacionais. Tá? Sim. Agora, logicamente, os jogos do Blade Rover, o que a dificuldade... Agora eu vou falar das dificuldades do colecionador aqui no Brasil. É a importação. Infelizmente, né? Quando você importa um jogo, você tem o mesmo critério de estar importando, por exemplo, uma arma antiaérea. Um míssil Igla. Eu acho que é mais fácil você importar um fuzil do que um jogo. Eu não consigo entender essa. Então, todos os colecionadores têm o drama de... Que logicamente isso. Porque não existe uma licença para colecionador de board game. Não existe, né? Não existe uma licença. Mas o que acontece? Logicamente, quando você importa, né, dos Estados Unidos ou da Alemanha, né, da França também tem muita publicação boa hoje em dia. E lá eles, né, eles primeiro as lojas, né? Não tem nome de fantasia, então é GMT Games. Sim. Só que a palavra games para eles lá tem uma amplitude muito grande, entendeu? Agora, por isso que de certa forma, entendeu? Existe uma confusão entre um betting games, que é um jogo de aposta, e um jogo, não que um jogo de aposta seja ruim, mas o que acontece é que quando você coloca board games, as pessoas colocam como um brinquedo, não deixa de ser um brinquedo. Agora, o que eu vejo assim que é uma interpretação talvez equivocada, que no meu entendimento, o board game é material impresso. Sim. Então, poderia entrar naquela coisa do... Poderia, não, deveria entrar, né? Deveria entrar. Então, porque todo jogo também ele é meio difícil. Por isso que, de certa forma, né? Exatamente, de certa forma, o que é mais fácil para mim, né? É justamente importar as revistas. E mesmo assim, muitas vezes ela é taxada. Tá lá, revista. Magazine Games. Aí o cara não quer nem saber o que está escrito na frente. É games, entendeu? Pronto. E você abre assim, é a revista lá. Primeiro, né, um artigo sobre a batalha de Kaliningrad, a batalha, uma sobre a batalha de Tuiuti e assim por diante. Então fica muito complicado, né? Isso né? O pessoal de RPG também tem problema, né? Que livro de RPG é um livro-jogo, daí os caras já taxam. Não tem sentido. E que não deveria, porque tem uma lei, né, que protege. Protege, isso, né? Exatamente. Então é muito complicado. Aí o que acontece? Mas tem muitas vezes tem pessoas. Sabe que tem gente fazendo turismo? Turismo sobre exatamente, turismo. Né? Que minha esposa, a Maristela, não ouça isso. Porque ela diz o seguinte, eu sempre bato a cota dela. Então quando a gente viaja para fora, tem 2 malas, entendeu? Bem cheia de jogos. Não, sei como é que é. Agora tem um pessoal que tá na Holanda lá, por causa do Pandemic Survival também. Eu disse assim, cara, você tem que comprar uns jogos aí para nós. Exato. Né? Porque o preço lá é muito abaixo do praticado aqui, né? Essas dificuldades, difícil, né, exatamente, é difícil de trazer, entendeu? Então, o que acontece? Na realidade, entendeu? Essa tributação que eu vejo até muito excessiva, e essas restrições. Agora, a gente fica feliz, né, que se não fosse, entendeu, essas importações quase que indevidas, esses contrabandos que a gente faz, entendeu, trazendo os jogos da Europa, nós não teríamos o mercado que a gente tem hoje aqui no Brasil. Verdade, Porque na realidade, entendeu, hoje você tem um mercado porque você tem um usuário. E na realidade é pequeno ainda. É muito pequeno. Muito pequeno se a gente for comparar, entendeu? A qualquer lugar. Sim. E até outros mercados. Olha nossos vizinhos aqui, Argentina e Chile, entendeu? Né? Essa iniciativa sua aqui é uma coisa sensacional. Né? Então, digamos o seguinte, eu acho que né, você tem uma potencialidade nessa questão, né, das empresas brasileiras. Agora também acho que as empresas brasileiras têm que, né, não taxar os preços dos jogos nos preços dos jogos importados, né? Porque isso afugenta um pouco, né? Né? Porque você, o que atrai, né, a pessoa jogar 1, 2 vezes, né? E
poder adquirir alguns jogos, né? Sim. Aí quando o camarada, entendeu, a pessoa começa a adquirir juntamente com a família, juntamente com as parentes, porque ninguém conhece. Sim. Quem conhece, Que a primeira vez se apresenta. aproxima, se maravilha. Sim. Mas da onde tiraram isso? É uma coisa, entendeu? Assim, uma coisa, né, parece que é coisa do outro mundo, né? Sim, sim. E vicia depois, né? Exatamente. Porque, o meu também primeiro foi Catan, né? O primeiro jogo que eu joguei até foi com o Thiago Jungs, que vai estar também num outro vídeo aqui falando conosco sobre game design. E junto com o Luciano também, que está no vídeo anterior aí. E também, quando eu descobri que, como assim? Que jogo bom! E daí eu joguei Carcassonne logo na sequência, então eu joguei 2 Field Desejáveis, e daí comecei a ir atrás de muita coisa, então fiquei maravilhado. E isso que tu fala é uma coisa bem bacana mesmo e realista, uma coisa que a gente brigava muito antes, que é a questão do mercado, e eu brigava muito quanto isso, que é a questão da popularização do board game. Sim. Que eu acho que para popularizar a gente não pode ter um preço elitizado, Pois é, né? você vê, aí então, exatamente, é muito caro, né? É muito então, caro. algumas pensar no salário mínimo brasileiro, né? Exato. Assim. Então, tem algumas coisas bem interessantes. Eu, por exemplo, lá onde eu trabalho, no Instituto Federal, tem um colega que até é sócio aqui, né? O Eduardo Poppenmeier. Sim, sócio, nosso amigo aqui, né? Ele tem uma sim. oficina lá de jogos, que eu tinha uma oficina parecida, né? Precedente à oficina dele. E um dia eu fui numa escola estadual lá de Canoas. Eu levei minha oficina para fora. Sim, que tu é de Canoas, né? Exatamente. Mas uma escola estadual, né, de alunos noturnos, né? Ou seja, não vou dizer que é uma situação de total precariedade, mas uma situação, tá certo? Que não é das melhores condições sociais. Né? Exatamente, não é das melhores condições sociais. É o pessoal aquele da classe C. Todo mundo ficaram maravilhados com os jogos. E eu levei basicamente o Catan e o Monopoly Deal. Ou seja, o que eu como educador, eu acredito, né, que essas atividades, a gente quer que o aluno não mexa com o celular em sala de aula. Larguem o celular em sala de aula. Mas não cria nenhuma alternativa, né? Sim, não cria nenhuma alternativa para o celular. Eu me lembro, eu sou daquele tempo, entendeu? Que né, o inspetor de aluno ficava procurando o aluno que fumava, entendeu? Eu estava de mão dada com a namorada, né, dentro da escola, né? Bom, a escola é um lugar muito mais exatamente, assim, exatamente. A escola é um lugar onde você convive, né, socialmente, com os amigos, tá todo mundo ali, né? Num grupo social dentro daquela idade. Então, sempre vai haver problema. O problema hoje é essa questão, né, da discussão da violência do aluno com o professor, da teimosia, do uso do celular em sala de aula. Agora, essas atividades que deveriam, né, como o professor de educação física ou coloco, que são atividades lúdicas, né, de interação, né, atividades extras curriculares, mas não tão extras classes assim, poderia ajudar muito. Sim. Agora, essa questão só vai, viu, Will? Eu acredito que só vai acontecer quando começar a praticar. Sim. Eu quero que você me pergunte lá para o seu amigo design se ele fez algum curso de ciência do design. Não tem, né? Não existe uma ciência do design. Ele vai dizer o seguinte: olha, existe os estágios, mais ou menos, né? Primeiro eu começo a jogar, depois eu começo a criar relações, aí depois eu fico... Geralmente todo mundo que joga quer ser um design no futuro, né? Alguns acabam... Aliás, essa é a minha tese de doutorado lá. Não, eu quero ler depois. Sim. Mas hoje então tu usa o jogo na sala de aula também, né, em atividades. Sim. Então a tua coleção hoje em dia ela cresce pelo menos com uma desculpa, né? Jogos de ferrovia, eu sou professor de logística, entendeu? Então, exatamente. Então, quantos títulos você tem 18xx? Nem sai, nem quantos, né? Eu aqui na Lens não tenho nenhum e talvez tenha um Steam, que nem... Mas é bom, né? Então que a gente vai pegar ainda. Mas é muito bacana toda essa série, categoria de jogos. Mas assim, quando o teu primeiro jogo, então, qual foi? Assim, que antes de começar a pegar, foi aquele da revista lá. Exato. E o teu último jogo que chegou pra ti agora, o que foi? O que chegou pra mim agora foi jogos de revistas, entendeu? Jogos de revistas? Jogos de revistas,
Jogos de revistas agora, justamente numa revista Modern War, que foi sobre... Deixa eu ver. Sobre uma das guerras árabes-israelense. Operação... Não, agora não me lembro. Mas sim, exatamente. Um jogo de wargame bem interessante. E aí eu tenho encomendado algumas sobre... Jogos de revistas também sobre operações, né, o início, a concepção da tática de Blitzkrieg, da Blitzkrieg, né, que discute se foi feito pelos alemães ou pelos soviéticos. Eu acredito que os soviéticos, entendeu, que conceberam, entendeu, antes esse conceito aí. Não, mas e assim, nesses jogos que tu, na tua coleção que tu tem hoje, como é que funciona a relação de, tipo, porque, pô, 1000 jogos, se a gente fosse colocar em horas, tipo, sei lá, eu acho que passa da tua vida. Não tem essa, você querer comprar o jogo, não é o meu caso, entendeu? Isso como é que funciona? Você abriu, você já jogou tudo isso? Isso é a mesma coisa na minha biblioteca lá em casa de História Militar, as pessoas entram assim, mas você já leu tudo isso? Aí eu olho, não. Praticamente impossível, entendeu? Sim, é que nem mal consigo ler, entendeu? Os trabalhos de conclusão de curso, da qual eu faço parte, né? Faço banca, não. Mas na realidade você tem a referência. Sim. É como um trabalho de pesquisa, você precisa do objeto. Você tem objeto de estudo, né? Muitos lá eu mal abri, eu recebi de certa forma, né? Mas quando eu tiver interesse de tratar daquele tema, já tá ali. Sim, tá? Não, isso... Então, existe assim, eu compro qualquer coisa, o Bira diz que eu compro qualquer coisa, sempre, né? Sim, não compro qualquer coisa. Sim. Eu sou, assim, bastante seletivo. Tem a questão dos wargames e tem a questão, né, das... Tanto é que é o seguinte, eu não tenho muitos interesses, assim, de fazer... comprar diversas extensões, se bem que tem extensões que são interessantes. Você falou do Seven Wonders, né? Sim. Tem algumas extensões, né? Adiciona e muda totalmente o jogo. Sim, tá? Agora tem aquelas, entendeu? Que na realidade só aumenta a complexidade, né? Zombicide eu comprei, achei bem interessante, bacaninha, mas eu não me sentia assim interessado em seguir comprar tudo. Não, aqui na Lens mesmo, né, uma das coisas que, agora que a gente tá falando de coleção, a Lens ela tem mais de 350 jogos. A gente chega nesse mais, eu até acredito que nem eu disse, mais de 1000. Tu sabe o número exato de jogos que tu tem? Mas sim, ali tá no Board Game Geek. Tá 1473 jogos. É bastante coisa. Eu não tenho nenhum. Mas 1473 jogos, tem uma prateleira que tem quase 600, que são a prateleira das revistas. E conta também. Não, mas mesmo expansão na Ludopad, Board Game Geek, as expansões também contam. Então, tipo, uma vez eu vi um cara que eu fui atrás dos maiores colecionadores do Brasil. No Board Game Geek tá separado, né? Separado. Na Ludopad é tudo junto. E daí eu fui olhar na Ludopad, quem é o maior colecionador do Brasil, pra ver quem tinha mais de 1000 jogos, alguma coisa assim. Ninguém tinha mais de 1000, se eu não me engano. Mas tinha um cara que ele tipo tinha assim, sei lá, não Rune War, mas sei lá, Pathfinder. E daí tinha 1000 expansões de 2 cartas, sabe? Tipo assim, não, daí é muito fácil, né? Então, Board Game. Mas aqui a gente acaba também não pegando muitas expansões por causa do... Também porque a gente acredita que é melhor testar uma nova mecânica, um novo jogo, do que se afundar num só, né? Na realidade, você diz o seguinte, mas você só quer saber da mecânica? Não, tem temas que são sedutores, né? Sim. Um tema de pirata não há o Merchants Marauders lá, então... Até um tema de pirata, entendeu? É sempre bom, entendeu? Você se sente lá. Eu não consegui jogar o Merchants ainda. Exatamente. Aí eu acabo, entendeu, comprando de certa forma orientado pela temática, né? Sim. E como é que é a tua... Quando eu falo pirata, não que eu sou grande admirador do pirata, mas o período, né? Das navegações e colonizações das Américas. Então, aí eu encaixo desde o Caravelas, que é bem temático, né, do descobrimento, até já o Merchants Marauders, que é uma boa simulação. É bem bacana, mais pesado. Assim, exatamente. Né? E a gente tem também assim, pergunta, agora a gente falou de Zombicide e Kickstarters, assim, tu chega a entrar em Kickstarter, coisa assim? Kickstarter é mais arriscado, né? Sim, eu patrocino lá, e aí você...
cria uma comunidade de patrocinadores que é bastante interessante. Sim. Aí eu tenho o Bruno Faitude, né, como meu amigo lá, então quando o cara, opa, esse jogo vai ser bom. Sim. Se esse cara está escolhendo como jogo bom, né? Eu acredito que também quando escolhe o jogo, muita gente já acaba no follow. É que tem uns backers que são muito sim, altos. Exato, é muito altos, mas são, né, jogos. O que tem se vendido muito são jogos com uma produção artística muito bonita. Muito bonito. Eu particularmente, assim, dizer que isso não é de um grande muito interesse, mas você tendo um jogo com componentes bonitos, sim, bem elaborados, que nem, por exemplo, miniatura ou peça de madeira? Essa é a pergunta agora, então. Miniatura ou peça de madeira? Eu prefiro peça de madeira. Aliás, os meus Battle Cries eu prefiro peça de madeira. Talvez assim para fazer ser antagônico com o Solon, que gosta da miniatura, se possível, a miniatura do Solon ia até andando, entendeu? Vivo, né? Mas o que acontece? Isso que é bastante interessante. O jogo de miniatura, na realidade, tem uma importância muito grande para o wargame profissional. Sim. Então, existe wargame profissional no Brasil? Não existe wargame profissional no Brasil. Existe simulação dentro, digamos, das instituições militares. Sim. Mas a comunidade de wargame profissional, que é muito ligada à militaria, muito ligada à história militar, nós temos muito poucos. No Brasil aqui, talvez o pessoal Interdasônio, né? Tem uma comunidade aí, digamos, emergente. O Chico Buarque de Holanda foi bom jogo. Sim. Tínhamos até o Supremacia. Eu tive Supremacia. Você teve? Eu tenho lá. Eu vendi, cara. Uma coisa que eu me arrependo. Tipo assim, porque, eu vendi pro Luciano, que tava no vídeo anterior. Eu esperei assim, cara, R$120 em Supremacia. E tava R$300 na época, 400, sei lá. Porque é um jogo sobre a guerra. Mas você vê quanto é que tá o jogo, o Scratch? Scratch o Scratch é o jogo do Chico Buarque de Holanda, que é uma cópia do jogo. Também o que acontecia, o pessoal daqui copiava, não tinha internet, né? Não tinha internet, copiava, não tinha. O Wolf Axer, um dos vencedores do jogo do ano de 80 e poucos, que é do Wolfgang Kramer, ele é de caminhões que você tem que fazer. Sim. No Brasil saiu o carga máxima, eu acho que é o nome. É carga máxima. É carga máxima. E a carga pesada. Carga pesada. É o nome do programa que eles era carga pesada. Saiu a cópia do jogo, só que as regras ainda estavam piores, porque eu li a regra do carga máxima, que é o pesada. Bom jogo de logística. Que é bom jogo de logística. E eu li do Wolfaxer. E o Wolfaxer, tipo, é o tabuleiro da Alemanha e ele é todo redondinho. No Brasil, tipo, Porto Alegre era um beco sem saída, assim, né? Exatamente. Tipo, então era umas coisas muito loucas, assim. Mas naquele tempo tinha muito mais jogo, assim, do que hoje, né? Sim. Então, aquela época da Grow foi uma época... Você chegou a colecionar esses jogos? Sim, eu tenho eles, né? E pratiquei muito pouco nessa época, estava na tropa, né? Mas... possuo eles, né? A dificuldade, né? E hoje que você associa, quando você fala jogo de guerra, o cara logo pensa, então você é um real time, né, shooter, né? Sim. Não é. As pessoas associam sempre o jogo o jogo com o jogo de computador. Não que exista, não que eu, por exemplo, nunca joguei jogo. Tem jogos táticos, por exemplo, muito interessantes, né? Tacops, né? Point of Attack, são jogos quase que profissionais, entendeu? De wargames. Mas aí eu me baseio no trabalho do professor Philip Saban, do King's College, que ele defende os méritos do jogo manual, do jogo de tabuleiro, na qual os modelos são visíveis, né? Sim, isso. Você tem visibilidade do modelo e é em cima dos modelos, a discussão dos modelos, entendeu? Porque uma coisa é você, digamos, responder cineticamente, né? Mecanicamente sobre uma coisa. A outra coisa, né? Exatamente. A outra coisa você falou o seguinte, né? Aí vem os tarados de RPG, né? Sim. Né? Ali, por exemplo, da D&D. Quais os dados que eu preciso tirar para eu poder ter, né? Ou seja, na realidade, você começa a pesar, né? Dado o modelo, você começa a pesar que decisões você vai tomar. Sim. E aí, o que eu acho bem interessante, que, né, eu vejo assim, o pessoal começa
nesse ramo do, né? Desse vício que você falou. Nesse vício, exatamente. A gente ainda não falou sobre vício, né? Exatamente. Fazer uma pergunta sobre nesse vício, é aquela questão que eu falei do estágio intraprático, interprático e transprático. Piagetiano. Sim. Construir, né? Primeiro, né? Estabelecer, entendeu? De certa forma ali a identificação dos objetos, saber o que é carta, o que é terreno, o que é importante, o que não é importante. Digamos o seguinte, essa é uma grande realização que eu tenho. Eu acho que vale a pena, entendeu? E eu sempre, na realidade, né, disponibilizo, né, o meu espaço lá, que todo mundo conhece como a Catedral, né, de Brad Spill, né, como um espaço lá para a gente interagir. Aliás, já avançou até pro piquete maroto, entendeu? Já tivemos atividades de jogo no piquete tradição gaúcha, né? Sim. Então, não, mas isso é muito bacana. Uma das coisas que eu queria te perguntar também, assim, é referente à questão que a gente falou antes ali sobre a questão do vício, isso mesmo, né? São duas perguntas, assim. A primeira é, a partir de quando tu começou a se considerar colecionador, sabe? Tipo assim, a partir de quando a pessoa se considera colecionador, uma pergunta essa é difícil, e a segunda pergunta é sobre essa questão mesmo do vício, saca? Assim, porque uma hora o cara, eu sei porque, né, tem um monte de jogo. Olha, é bem interessante isso. É quando você... Isso é uma questão de muita de percepção. É quando você consegue perceber que as pessoas podem perceber a mesma coisa de formas diferentes. Sim. Então no meu caso foi, por exemplo, né, jogos da batalha por Moscou. Quando eu vi, eu achava que só tinha, entendeu, uma forma de enxergar aquilo. Aí quando eu vi 4, 5 designs, cada um, entendeu, percebendo aquilo de uma forma diferente, eu falei, pô, eu não vou ter fim nesse negócio, entendeu? Sim. A mesma coisa, né? Você vê o seguinte, quantos jogos você conseguiu desenvolver em cima do mecanismo de work placement? Sim, milhares de... E como começou? Acho que o work placement começou com o quê? Acho que foi com qual? O Keylus, ele foi um dos primeiros... Primeiro work placement famoso. Exatamente. Isso mesmo. Né? Tão simplesinho, né? Você tinha aquele caminhozinho. E o carinha andando. E hoje você parece que é obrigatório ter. Exatamente. Né? Então, muito bom. E é isso, quando você consegue perceber, é justamente, não. Ou então, eu vejo assim, aquela história. Eu vejo um nome que parece, entendeu? Um nome que está em todos os lugares. Eu tenho que conhecer esse cara, hein? Stephen Phelps. Pelo amor de Deus, né? Então, todo mundo, eu gosto. Então, quando a pessoa consegue perceber que a mesma pessoa também consegue, de certa forma, reinventar diversas vezes a forma dela de pensar, eu acho que é aí que, de certa forma, você... Né, começa a se destacar e começar a ser um colecionador. E a questão do vício, entendeu? É a questão dos tempos, né? Sim. O que você vai preferir fazer na sua vida? Assistir a novela da Globo, né? Os programas políticos, né? Uma boa leitura, um bom jogo, entendeu? Que vai te dar um discernimento crítico, né? Então, é questão de opção. Eu acho que o vício vem da prática, né? Vem da prática e dessas experiências diversificadas. Não, mas isso é muito bacana. E se tu pudesse, assim, mandar uma mensagem pra galera, assim, que tá começando no hobby agora e tá começando a comprar jogos, e tá na mesma vibe que tava no início, assim, de... Aprecie com moderação. Se bem que essa moderação nunca existe, né? Então, mas agora, pensando assim, hoje, a cabeça que tu tem hoje pra comprar jogos, se tu tivesse ela lá nos anos 80, quando comprou o primeiro jogo, tu acha que tu teria tantos jogos como tu tem hoje? Acho que não. Talvez não, entendeu? Você seria mais seletivo? Provavelmente sim. Mas veja bem, tem pessoas, né,
coleciona tanta coisa, né? Sim, militaria, por exemplo. Tem gente militaria, tem gente que coleciona arma. Outros tem gente que só coleciona uniformes. Tem outros, entendeu? Eu coleciono tudo isso numa caixa, entendeu? Muito mais barato, muito mais barato, entendeu? Um Jeep, exato, eu não preciso ninguém, sem risco nenhum de invadir minha casa, né? Então, não sei. Não, bem que depois desse vídeo agora, né? Não dá nem pra falar, 1.400 jogos na sua casa, hein? Mas, certinho, Mac, eu queria pedir então pra te deixar aí umas últimas palavras também, convidar o pessoal aí a conhecer as atividades que faz. Eu já gostaria então de agradecer pelo teu tempo. Eu que fico agradecido aqui pela possibilidade de a gente ter esse diálogo agradável aqui. Bom. E a gente vai conversar mais vezes ainda, e mais vídeos aí a gente vai chamar pra trocar, porque é muita experiência, né? Pra tão pouco tempo assim. Eu aqui, a minha última palavra é aos educadores. E aos educadores desde quem? Pai, irmão e professores. A gente sempre coloca tudo nas costas dos professores. E também aqueles formuladores de política pública, né? Que tem que estar, entendeu? Comecem a enxergar os jogos com outros olhares. Entendeu? Talvez, né, nós com essa, digamos, essa abordagem, né, nós estejamos, né, desenvolvendo aí uma sociedade, entendeu, mais crítica, né, onde a gente possa, entendeu, fazer com que as pessoas possam, né, articular e discutir ideias, né, de forma mais qualificada. Isso aí mesmo, usar o jogo como ferramenta de transformação, né? Exatamente. Mas isso, muito obrigado então pela tua entrevista. A gente gostaria então de agradecer também a presença de vocês aí que assistiram a gente aí até o final. Não deixem de dar like nesse vídeo, também compartilhar e fazer os comentários de vocês aí, que a gente vai estar também respondendo aí nos próximos vídeos. E também não deixem de compartilhar isso então. Certinho, e até a próxima, pessoal.